processo 5901/2011. Conselheiro, senhor. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. E agora tem vários processos. Conselheiro, só uma Prescrição, questão de ordem. Nesses dois processos, Vossa Excelência já está fazendo o arquivamento dele pelo reconhecimento da prescrição? Não, esse aqui é para a gente fazer, a gente vai verificar se vai ter prescrição pela data, a maioria vai ter, porque é 2011. Então vai Estou arquivando isso aqui exatamente está por hora apenas anulando a multa e vai verificar para trazer. para ver Ok. se tem tempo ainda de notificar. Ok. Agora eu vou passar para os processos com relação à prescrição. Tá? São os processos TC 694/2010, do município de Branquinho, o senhor Carlos Eduardo Baltar Maia. Parecer para facilitar, é o 3530, que opinou pelo arquivamento da quarta PC. Processo 2771 de 2010, que é a Prefeitura Municipal de Viçosa, o senhor Flaubert Torres Filho. O parecer é o 3565 de 2017, que opinou também pelo arquivamento. Processo TC 16459 de 2009, o gestor Prefeitura Municipal de Jequié da Praia, a senhora Rosiane Jató Valins, e o parecer do Ministério Público é o 3541 de 2017. Processo 2463 de 2010, Prefeitura Municipal de Murici, o gestor da época, o senhor José Renan Vasconcelos Calheiro Filho, e o parecer do Ministério Público é o 3564 de 2017, a terceira PC, que opinou pelo arquivamento do processo. Processo TC 6774 de 2010, município de Palmeira dos Índios, gestão 2774 de 2010. É isso? Vossa Excelência tinha falado 67. Ah, tô. Gestão do... Espera um minutinho só. Tá aqui, tem... Gestão do senhor Jaime Sampaio Calado Monteiro. Parecer do Ministério Público é o 3540 de 2017, quarta PC. Opinou pelo arquivamento. Processo TC 2516 de 2010, município de Messias, gestão do senhor Jarba Maia de Almena. O Ministério Público emitiu o parecer 4262 de 2017 da terceira PC. Processo TC 12942 de 2009, município de Messias, gestão do senhor Jarba Maia Almena. O Ministério Público, através do parecer 4263 da terceira PC, opinou pelo arquivamento. Processo 16461 de 2009, município de Murici, gestão do senhor José Renan de Vasconcelos Filho. Parecer do Ministério Público é o 4336 da terceira PC. Processo TC 4422 de 2010, município de Atalaia, gestão do senhor Francisco Luiz de Albuquerque. O Ministério Público emitiu o parecer 3563 de 2017 da terceira PC, também opinou pelo arquivamento. Processo TC 12227 de 2010, do município de Capela, gestão do senhor João de Paula Gomes Neto. O Ministério Público emitiu o parecer 386 de 2017 da quarta PC. Processo TC 2530 de 2010, município de Branquinho, gestão do senhor Carlos Eduardo Baltar Maia. O Ministério Público emitiu o parecer 390 de 2017 da quarta PC. Processo TC 7899 de 2015,
Município de Jequié da Praia, gestão da senhora Roseane Jatobá Lins. O Ministério Público emitiu o parecer 6024/2016 da 4ª PC. Processo TC 7615/2010. Prefeitura de Capela, gestão do senhor João de Paula Gomes Neto. O Ministério Público emitiu o parecer 389/2017 da 4ª PC. Processo TC 7162/2010. Prefeitura de Capela, de novo, gestão do senhor João de Paula Gomes Neto. O Ministério Público emitiu o parecer 386/2017. Processo TC 11032/2011. Prefeitura de Estrela de Alagoas, gestão do senhor José Almerino da Silva. O Ministério Público emitiu o parecer 630/2016 da 5ª PC. E processo 5593 de 2011. Prefeitura de Maceió, gestão do senhor José Cício Soares de Almeida. O Ministério Público emitiu o parecer, deixa eu ver aqui, tanto processo. 5597/2017. Achou? 5597/2017. Todos os processos aqui que tinham seus prazos, tá? Nós estamos pela anulação dos acordos e arquivamento dos mesmos, em decorrência da incidente da prescrição corrente dos gestores das prefeituras mencionadas. B. Da ciência aos ex-gestores dessa presente deliberações. E C. Da remessa aos autos ao FUNCONS para cumprimento dessas deliberações, bem como o arquivamento dos autos na pasta própria. Com a palavra o Ministério Público. Tem todos os processos foram relatados, o Ministério Público ofereceu parecer escrito nos autos, tendo verificado a ocorrência do Instituto da Prescrição e razão pela qual opinamos pelo arquivamento dos presentes processos. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator também, senhor. Conselheiro. Aprovado. Aprovados. E, por último, eu tenho uma prestação de contas do município de Boca da Mata, processo TC 4350 de 2010, referente ao exercício 2009, cujas peças chegaram a este tribunal através do ofício 140 de 2010, em 13 de abril de 2010. A prestação de contas do município de Boca da Mata, exercício financeiro 2009, encaminhado dentro do prazo determinado pela resolução 2 de 2003. Em seguida, o rito estabelecido no regimento interno desta Corte, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFON, que, ao examinar os documentos constantes do referido processo, constatou conforme anuncia o relatório DEFAFON 021/2012, a regularidade do seu aspecto contábil. Informa ainda o relatório que os anexos exigidos pela Lei Federal 4.320 foram devidamente enviados a este tribunal, ofertando condições necessárias para realizar a análise contábil do balanço geral. No tocante aos créditos orçamentários da Lei Municipal 551 de 27 de novembro de 2008, estimou a receita no exercício financeiro de 2009 em 60.746. E ao tempo que fixou a despesa na mesma importância, mesmo valor. Foram abertos créditos adicionais, tipo suplementar e devidamente autorizado, no total de 10.241.439, utilizando como cobertura os recursos da anulação de dotação. Em sua totalidade, foram abertos os créditos especiais, no total de R$ 486.900. Totalizou as despesas autorizadas, exercício 2009, após as alterações introduzidas pelo crédito, montante de 60.746.000. Foi constatada regularidade na utilização dos créditos dos mesmos, do modo que os recursos já mencionados.
No município de Evidência, as receitas arrecadadas somam um montante de R$ 31.179.574,61. Foi a primeira coisa que, assim, me estabeleceu um questionamento da diligência, foi exatamente ele ter, do que ele previu de 60 milhões, ele só arrecadou 31 milhões. Quer dizer, um erro assim, de orçamento para o financeiro de quase 50%. Foram realizadas despesas no montante, né, desses 31 milhões, diante dos valores constatados e consolidados no balanço orçamentário. A execução orçamentária demonstrou resultado deficitário, conforme demonstrativo abaixo. Quanto aos balanços e variações patrimoniais, aduz o relatório da equipe técnica enquanto produzido de forma harmoniosa com a legislação vigente, conforme análise e confronto da espécie e anexo que acompanha a prestação de contas. O balanço financeiro demonstra que a receita e as despesas orçamentárias, bem como os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, conjugados aos saldos de caixa, conforme dispõe o artigo 103 da Lei Federal 4.320, dessa forma, considerando o saldo apresentado da receita e despesa, conjugado com o saldo de caixa do exercício anterior e o que serão transferidos para o exercício seguinte, o balanço financeiro equilibrou-se num total de 45.016.000. O balanço patrimonial apresentou um déficit financeiro na ordem de 643 mil, resultante da diferença entre o ativo financeiro correspondente a 3.757.000 e o passivo financeiro de 4.400.000. As variações patrimoniais demonstram todas as alterações ocorridas no patrimônio, tanto qualitativas como quantitativas, indicando o resultado patrimonial do exercício de forma ao artigo 104 da Lei Federal 4.320. As variações registradas durante o exercício, que demonstram um déficit patrimonial na ordem de 16 milhões, 246, o qual, adicionado ao saldo patrimonial negativo, o exercício anterior de 951 milhões. Os saldos em caixa foram devidamente comprovados. Aqui tem as tabelas dos valores. Os saldos em caixa foram devidamente comprovados pelo termo de referência de caixa e anexo, a prestação de contas, quanto demonstrados em banco. Conforme o relatório técnico, não foi possível de ratificar totalmente o seu valor, tendo em vista a ausência dos extratos bancários. Não foi plenamente cumpridas as exigências legais contidas no artigo 19, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece os gastos com pessoal que não poderá ultrapassar 60% da receita corrente líquida com despesa de pessoal. Com a repartição determinada pelo artigo 20, inciso 3º, que é 54% do município e 6% para a Câmara Municipal, sendo percentuais de 54% e do município 2,63% para a Câmara. No tocante ao artigo 77 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que determina a aplicação mínima, que na ocasião era 15% da receita de que trata o artigo 156, 158 e 159 da Constituição Federal, em ações de serviço público de saúde, e assim sendo, o município de Boca da Mata cumpriu o que determina o diploma legal, aplicando no exercício percentual de 18,98. Não cumpriu plenamente a exigência contida no artigo 212 da Constituição Federal, no tocante à aplicação do percentual mínimo de 25% da receita proveniente de impostos arrecadados, inclusive transferência da União e do Estado, na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que foi aplicado 24,26% das transferências recebidas. Considerando que não foi verificado a irregularidade em relação aos procedimentos contábeis adotados pela administração no período sobre exame. Considerando que o gestor foi devidamente notificado através de um ofício 182 de 2017, recebido por meio AR 9/6 de 2017, para justificar as ocorrências apontadas no relatório AFO-DEFAFON, da presente prestação de conta, considerando que, até a presente data, não foi apresentada nenhuma defesa ou justificativa conforme informação do setor de protocolo desta Corte de Contas. Considerando que não encaminhou os extratos bancários solicitados na diligência. Considerando os laudos técnicos e peças contábeis constantes nos processos sobre exame e o cumprimento constitucional e legal, ressaltando que não houve inspeção em loco no exercício analisado. Entendemos que a prestação de contas, a não solicitação das diligências com relação ao percentual, os extratos bancários, a não atendimento ao total do que determina a Constituição com relação à educação,
Entendo que a prestação de conta do município de Boca da Mata, exercício 2009, gestão do senhor José Maiarte Tenório, não reúne condições de aprovação por parte da Egrégia Câmara Municipal, que poderá, querendo, proceder outras verificações que se julgar necessário. É o meu voto. Presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, esse processo trata-se de prestação de contas relativa ao exercício de 2009, no qual houve deliberação do plenário que esses processos não tramitam pelo Ministério Público de Contas. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Fernando, Com o relator, senhor presidente. conselheiro Rodrigo, Com o relator, presidente. conselheiro Acompanho o relator também, senhora presidente. aprovado. Senhora presidente, sem mais pauta para o dia de hoje. Vamos fazer, né? Vamos fazer a sessão. Fazemos o processo número TC AL 4295 de 2007. Trata-se de pleito efetivado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu presidente nacional, através do ofício número 260/2017 GPR, com uma série de apontamentos, desde questões de competências, a questão de cunho principiológicos, visando buscar a extinção ou então a suspensão de instrução normativa editada por esta Corte de Contas, tombada sob o número 003 de 2016, que teve como escopo dispor sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da administração municipal alagoana. Os questionamentos feitos pelo interessado se dão em face da contratação de advogados e sociedade de advogados por pessoa jurídica de direito público. Discorrido no ofício os pleitos questionados pelo interessado, que tratam acerca da organização político-administrativa brasileira, autonomia municipal, autonomia administrativa, princípio da não intervenção e, por fim, na competência deste tribunal, da premissa interpretativo-jurídica equivocada contida na Instrução Normativa número 03 de 2016. Em síntese, o requerimento discorrendo detalhadamente sobre os pontos acima mencionados no seu ofício, busca trazer a este debate que a instrução normativa não teria amparo constitucional nem infraconstitucional, justificando seu pleito pelos prazos e exigências fixados na contestada instrução e trazendo ao nosso conhecimento que a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, em aspas, se posicionou recentemente pela necessidade de haver ação declaratória de constitucionalidade para garantir a uniformização dos julgados pelos tribunais pátrios, no que diz respeito à contratação de serviços de advocacia, conforme se verifica no parecer do presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, fecho aspas. Justifica que esse posicionamento contribui para a análise da questão ora analisada, pois o Supremo Tribunal Federal deliberará sobre a questão em decisão vinculante e de caráter erga omnes. Conclui desta forma, discorrendo sobre, aspas, a importância do concurso público para fins de provimento de cargos públicos, fecho aspas. Mas ressalva que essa opção constitucional não tem nada a ver com a contratação de escritórios de advocacia, pugnando, ao final, com base no disposto nas súmulas número 04 e 05 do Conselho Federal da OAB, como já discorrido no início do relatório, que este tribunal revogue a Instrução Normativa número 03 de 2016 ou, ao menos, suspenda seus efeitos até o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal na ação direta de constitucionalidade ADC 45. Recebidos autos por esta presidência e não sendo crível de distribuição por ausência de previsão regimental, os autos processuais foram devidamente evoluídos para a Procuradoria Jurídica deste Tribunal
em que o digníssimo procurador-chefe adjunto se manifestou nos seguintes termos, aspas, firmadas essas premissas, cumpre consignar que no ofício de folha 02 de 2010, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aduz que a referida autarquia federal ajuizou a DC ação declaratória de constitucionalidade tombada sob o número 45, que tramita sob a relatoria de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, visando obter da Suprema Corte a declaração de constitucionalidade de dispositivo constante da Lei nº 8666 de 93, que possibilita a contratação de escritórios de advocacia para defender os interesses jurídicos de municípios. Alega a autarquia interessada que os municípios têm autonomia para promover sua autogestão, de modo que aos referidos entes federativos incumbe escolher o modelo que melhor se amolda ao seu modelo de gestão. Fundamenta seus argumentos nas disposições constantes dos artigos 10 e 11 da Constituição do Estado de Alagoas, a seguir transcrito. Artigo 10. O município, ente político-administrativo autônomo, reger-se-á pela lei orgânica que adotar, em grifo, respeitados os princípios estabelecidos pela Constituição da República e por esta Constituição. Artigo 11. A autonomia municipal será assegurada, inciso 1º, pelo poder de auto-organizar-se mediante a decretação de sua lei orgânica, em grifo também. Segundo, pela eleição direta do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Enfim, eu peço para dispensar a leitura do artigo por inteiro. Obtempera o presidente da OAB que o legislador constituinte originário, quando dispôs sobre a organização das carreiras de procurador nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 88, optou deliberadamente por não incluir no texto constitucional figura dos municípios, limitando-se a dispor apenas sobre a referida carreira no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Além disso, assevera a interessada que essa egrégia Corte de Contas teria extrapolado sua competência funcional quando da edição da Instrução Normativa número 03/2016, bem como que a prescrição contida na referida Instrução Normativa estaria, em aspas, interferindo sobremaneira na prerrogativa dos advogados e restringindo, sem base legal, as possibilidades de contratação de sociedades de advogados, fecha aspas. Pois bem, inicialmente, cumpre consignar que não cabe a esse órgão consultivo se manifestar sobre a violação ou não de prerrogativas da classe de advogados, muito menos sobre a alegação de que o TCE teria extrapolado sua competência funcional. Todavia, a partir de uma análise perfunctória do objeto do presente feito, verifica-se que há, de fato, uma ação ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, visando discutir a questão da legalidade da norma que ampara a contratação de escritórios de advocacia pelos municípios. Nesse contexto, impede registrar que, prima facie, os argumentos utilizados pela autarquia interessada são relevantes e deverão ser considerados, pois estão supedaneados em dispositivos constitucionais, fecha aspas. Explica ainda que, em aspas, que seria de bom norte suspender os efeitos da referida norma, ao menos até que haja um pronunciamento sobre o tema pelo pretório Celso, fecha aspas, fecha aspas. É o relatório. E eu já passo a análise da competência. A competência para análise do pleito efetivado pelo requerente, como já antes mencionado, entendemos ser da presidência desta Corte, eis que não existe previsão regimental em sentido diverso, motivo pelo qual fixamos este posicionamento. Não há que se falar em estar prevento o conselheiro Otávio Lessa, vez que atuou naquela oportunidade não como conselheiro relator, mas como relator por estar no exercício da presidência.
Ademais, mutatis mutandi, acaso se tratasse de nova instrução normativa, caberia a esta presidência a relatoria, o mesmo ocorrendo em pleito de sua revogação. Superado esse primeiro ponto de análise, passamos aos demais. Presentes os requisitos para a admissibilidade do pleito efetivado pela requerente, eis que, com base no regimento interno desta Corte, resolução número 003/2001, que discorre acerca da possibilidade deste tribunal editar resoluções normativas, instruções normativas e outros meios de recomendações e orientações aos jurisdicionados, como também de organização desta Corte de Contas, resta indubitável que este tribunal possui competência acerca da edição da mesma, como também sobre o pleito ora efetivado. É disso que a administração pública, inclusive a este Tribunal de Contas, cabe o exercício da autotutela dos autos administrativos, permitindo destarte a revisão destes, na forma do que consta do artigo 37 da Constituição Federal, como das súmulas 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a revisão, inclusive a revogação da mencionada instrução normativa, poderia ocorrer até mesmo de ofício, podendo, deste modo, ser processado o pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Outro sim, o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, que se aplica também, salvo se existir norma expressa em sentido diverso, ao processo administrativo, ex-vido que consta do seu artigo 15, é claro ao definir que pode o relator, o que ora estamos fazendo, em razão da relevância da matéria, permitir a intervenção de pessoa jurídica ou natural no processo. Vejamos, em aspas, artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Registre, por fim, que outros TCEs, a exemplo do TCE de Pernambuco e o TCE do Tocantins, já admitiram intervenções desta natureza, a tudo somado que a instrumentalidade das formas e o rigor formal não podem ser impeditivos à análise de situação de grande relevância e que pode ter severas repercussões. Existente também o periculum in mora, reconhecido em razão dos prazos e condições fixados na instrução normativa, impondo, assim, mesmo que seja para indeferir o pleito aduzido, que se analise o teor da provocação e a argumentação apresentada. No que diz respeito à fumaça do bom direito, esta será objeto da análise abaixo, sendo certo que o simples fato de já ter havido revisão de correlato entendimento por outro TCE, como ocorreu de maneira simétrica com o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, já permite que se admita o quanto requerido, ao menos para analisar as razões encartadas na provocação. Assim merece, por conseguinte, a admissibilidade do pleito e a definição acerca do que é requerido. Quanto aos argumentos aduzidos à temática, a que posta é por demais polêmica, como também bastante arenosa, em que se tem questões de viabilidade legal ou não das respectivas contratações, onde trazemos mais um ponto bastante dificultoso quando da sua resolução, que é justamente a possibilidade de contratação por inexigibilidade de licitação, se não vejamos posicionamentos recentes exarados pelos STF, Supremo Tribunal Federal. Em aspas, imputação de crime de inexigência indevida de licitação, serviços advocatícios,
rejeição da denúncia por falta de justa causa. A contratação direta de escritório de advocacia sem licitação deve observar os seguintes parâmetros: a. Existência de procedimento administrativo formal. B. Notória especialização profissional. C. Natureza singular do serviço. D. Demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público. E. Cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. Em controvérsia à especialidade do escritório de advocacia, deve ser considerado singular o serviço de retomada de concessão de saneamento básico do município de Joinville, diante das circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos demais pressupostos para a contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa causa. Inquérito 3074, Santa Catarina, julgado pela primeira turma em 26 de 8 de 2014. Em aspas, o que na norma extraída do texto legal exige é a notória especialização associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitação. Os profissionais contratados possuíam notória especialização comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança da administração, ilegalidade inexistente, fato atípico, inquérito 3077 AL. No processo cuja Suprema Corte ainda não finalizou o julgamento, se faz necessário extrair o que fora posto pelo ministro relator, propôs a seguinte redação. O que fora posto pelo ministro relator. A. É constitucional a regra incerta no inciso 2º do artigo 25 da Lei 8666 de 93, que estabelece ser inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei, desde que 1. Preenchidos os requisitos nela estabelecidos. 2. Não haja norma impeditiva à contratação desses termos. E 3. Eles tenham natureza singular e sejam prestados por profissionais ou empresas de notória especialização, inclusive no que tange à execução de serviços de consultoria, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. B. Para a configuração da improbidade administrativa prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, faz-se necessária a presença do dolo ou culpa, caracterizados por ação ou omissão do agente, razão pela qual, não havendo prova do elemento subjetivo, não se configura o ato de improbidade administrativa em qualquer uma das modalidades previstas na Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. Assim, analisando todos os pontos apresentados, como também pela nossa forma de sempre conduzir nossos atos pautados na cautela e com vistas a evitar até mesmo que este tribunal venha a adotar posicionamentos conflitantes com o da mais alta corte de nosso país, e até eventual judicialização dos atos administrativos editados por este tribunal, sem até mesmo adentrar ao mérito dos pontos discorridos pelo requerente, entendemos que, em parte, o pleito efetivado deve ser atendido e explicamos melhor. Tendo a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional promovida a adoção de medida judicial por meio da ação direta de constitucionalidade, a ADC 45, e que esta se encontra ainda em trâmite, não havendo posicionamento final, mas que, quando da ocorrência do mesmo, este será vinculante a tudo e a todos, resta prudente, a nosso ver, promovermos a suspensão da Instrução Normativa número 003/2016, a qual apenas, tendo suspenso seus efeitos, não trará prejuízo a ninguém e, ao mesmo tempo, após a definição do Supremo Tribunal Federal, que, como dito, vinculará a questão debatida estará completamente eximida. Dessa forma, considerando os argumentos trazidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, além do esposado pelo ilustríssimo Procurador-Chefe Adjunto desta Corte de Contas, conhecemos do pleito apresentado no sentido de promovermos a suspensão dos efeitos da Instrução Normativa número 003/2016, até que haja deliberação final da Suprema Corte Constitucional, ficando o retorno da sua validade ou não vinculado ao decidido na ação direta de constitucionalidade, a ADC 45. É como voto. Com a palavra o Ministério Público.
Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo instaurado pelo Conselho Federal da OAB, por intermédio do ofício 260/2017, GPR, dirigido à presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, em que requer revogação ou suspensão da Instrução Normativa número 03/2016 desta Corte, a qual prevê a obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso público para investidura nos cargos de procurador municipal e contador. O solicitante alega que referido ato normativo ofende as prerrogativas dos advogados e restringe as possibilidades de contratação da sociedade de advogado, bem como invade a esfera de competência dos municípios, que, segundo ele, teria liberdade para definir a forma de provimento do cargo para a realização de concurso, uma escolha decorrente da autonomia municipal. Recebidos os autos pelo Gabinete da Presidência, foram encaminhados à Procuradoria Jurídica, que reconheceu a ausência de competência funcional para atuar no feito, decorrente da Resolução Normativa número 04/2015, porém, considerando a provocação da Presidência e a incumbência de assessorar os órgãos desta Corte, manifestou-se pela suspensão da instrução normativa até pronunciamento sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, os autos foram pautados para julgamento na sessão de 28 de novembro de 2017, ocasião em que o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas solicitou que os autos fossem encaminhados a este órgão ministerial para apreciação, o que foi atendido. Após vieram os autos para emissão de parecer ao relatório. Em 8 de julho de 2016, foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a Instrução Normativa número 3 de 2016, a qual dispõe sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da administração municipal do Estado de Alagoas, estabelecendo o cumprimento por parte dos municípios da determinação constitucional de que os serviços de natureza permanente, a exemplo dos serviços contábeis e jurídicos de forma continuada, sejam realizados por servidores ocupantes de cargos efetivos, com o provimento dos respectivos cargos mediante aprovação em concurso público. E aqui eu faço um parênteses para ressaltar que a instrução normativa do tribunal, em momento algum, veda a contratação de escritórios por inexigibilidade, desde que os serviços a serem contratados sejam serviços singulares. O que a instrução normativa fala é que os serviços de natureza permanente, corriqueiros e continuados da administração, estes sim, sejam exercidos por procuradores de carreira e contadores contratados seguindo a regra constitucional do concurso público. Referida instrução normativa foi exaustivamente discutida, tendo-se sujeitado às formalidades previstas no artigo 266, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, passando por 4 sessões ordinárias, sendo discutida por 4 sessões ordinárias, até ser aprovada por unanimidade pelo Pleno desta Corte de Contas. Participou ainda das discussões a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, por intermédio de sua presidente, Fernanda Marinella, a qual apresentou sustentação oral em uma das sessões ordinárias. Então, eu quero deixar claro com isso que esse tema já foi amplamente debatido aqui na Corte de Contas, tendo o Conselho Seccional da OAB, Alagoas, apresentado as suas razões, e o Tribunal, ao final, ainda levando em consideração esse posicionamento da OAB, aprovou por unanimidade e editou a presente resolução normativa. O Conselho Federal da OAB insurge-se contra a norma desta Corte, utilizando os seguintes argumentos: a determinação de que os atos de análise e parecer de processos administrativos sejam firmados por procuradores concursados ofende a prerrogativa decorrente do cargo de procurador-geral, que ofende a autonomia municipal no que concerne à organização administrativa, alegando a possibilidade de os municípios gerirem seus negócios públicos sem interferências de outros entes, violação ao princípio da não intervenção, incompetência do Tribunal de Contas para interferir nas prerrogativas municipais, desrespeito à autonomia municipal por determinar a edição de lei para a criação da Procuradoria
e equívoco na interpretação constitucional quanto à representação jurídica dos entes municipais, alegando que a exigência de concurso para provimento de cargo de procurador não se aplica aos municípios, apenas aos estados e à União, sendo uma faculdade dos gestores municipais diante da realidade local e da conveniência e oportunidade para tanto. Requeriu, por fim, a revogação da Instrução Normativa número 3 de 2016, ou ao menos a suspensão dos seus efeitos, até o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, pendente de julgamento na ADC número 45. Preliminarmente, cumpre destacar que a presente solicitação do Conselho Federal da OAB foi no sentido de pedir a revogação de ato normativo deste TCE-AL, o qual teve como relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Tendo em vista que não há previsão legal ou regimental do procedimento para impugnação em abstrato de atos normativos deste Tribunal de Contas, entendemos que o presente processo deve ser distribuído para o conselheiro relator da Instrução Normativa número 3 de 2016, sendo este, pelo Instituto da Prevenção, o responsável natural para conduzir eventual insurgência contra o ato. Outro sim, não há legitimidade ativa do Conselho Federal da OAB para propor revogação de instrução normativa desta Corte, vez que o regimento interno do TCE-AL confere competência exclusiva aos conselheiros titulares para propor a edição de atos normativos, na forma do artigo 266, parágrafo único do regimento interno desta Corte, devendo o mesmo procedimento ser adotado para o caso de sua revogação. No mérito, alega o solicitante que o normativo do tribunal viola as prerrogativas do Procurador-Geral do município, ao determinar que os pareceres relativos aos contratos e processos licitatórios sejam assinados por servidor efetivo. Equivoca-se nesse ponto o Conselho Federal, uma vez que a IN número 3 de 2016 reconhece a possibilidade de a chefia da Procuradoria Municipal ser exercida por servidor comissionado, artigo 3º, combinado com o artigo 4º daquela resolução, salvo no caso de a composição do órgão se dar apenas por um procurador. Assim, interpretando-se sistematicamente a norma, não há ilegalidade na emissão de parecer para o Procurador-Geral ou ocupante de cargo em comissão, quando a Procuradoria chefiada por este for composta por procuradores efetivos. Igualmente, não merece prosperar o argumento de que a intervenção normativa ofende a autonomia municipal e viola o princípio da não intervenção. O que o Tribunal de Contas fez ao editar a norma em comento foi consolidar uma determinação constitucional. O artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, consagrou o princípio do concurso público, estabelecendo que, abro aspas, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvando-se as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A exigência de concurso público, portanto, decorre diretamente da Constituição, a qual não faz ressalvas quanto ao cargo a ser investido ou quanto ao ente que deverá cumprir a obrigação, sendo uma determinação que decorre dos princípios da isonomia e da democracia. Os serviços jurídicos, assim como os contábeis, configuram atividades essenciais e típicas da administração, as quais são exercidas de forma permanente, devendo ser executados por servidores efetivos. Desta feita, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em momento algum, criou obrigações para os municípios, apenas reforçou uma obrigação já existente, o qual é muitas vezes ignorada pelos gestores municipais. Não há que se falar em intervenção ou ofensa à autonomia municipal, uma vez que neste aspecto não há discricionariedade do município, sendo uma determinação constitucional que não pode ser olvidada, tampouco ser considerada como opção ao gestor. O Conselho Federal da OAB afirma ainda que o Tribunal de Contas não teria competência para determinar o cumprimento de obrigação aos gestores. Mais uma vez, não merece prosperar o argumento da solicitante. O artigo 71, inciso 9 da Constituição Federal, conferiu competência aos tribunais de contas para assinar prazo, e aqui abro aspas novamente, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Assim, havendo descumprimento generalizado de obrigação constitucional pelos municípios, compete à Corte de Contas fixar prazo para o seu cumprimento, como exercício constitucional de suas atribuições. E aqui
eu também vou ressaltar que a Corte de Contas foi bastante condescendente com os municípios, porque a instrução é de 2016 e estabeleceu prazo para que agora, em 2018, aqui houvesse o cumprimento da obrigação constitucional que já existe desde 1988. Então, o TCE já foi bastante condescendente quanto à mora dos municípios em instituir carreiras efetivas para os seus serviços contábeis e também serviços jurídicos. Quanto à alegação de ilegalidade na exigência de lei para a instituição da Procuradoria Municipal, encontra-se mais uma vez equivocado o solicitante. Na definição de Maria Silvia Zanella de Petro, que dispensa apresentações, órgão constitui unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. A Procuradoria do Município constitui órgão da administração direta do ente, sujeitando-se, portanto, às regras estipuladas por este. A Constituição Federal inclui a exigência para a criação de órgãos públicos na relação das denominadas reservas legais, matéria cuja disciplina é reservada à lei. Vejamos o artigo 48, inciso 11 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, não exigida esta para especificar nos artigos tais e tais, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Essa mesma obrigação que há para a União, pelo princípio da simetria, há para o município. Portanto, para a criação da Procuradoria Municipal, órgão da administração direta, deverá existir uma lei formal. Assim, a exigência de lei para a criação de Procuradoria Municipal, órgão da administração direta do município, não configura uma nova regra imposta pela IN 03/2016, uma vez que esta apenas consolida normas constitucionais, a quais são de observância obrigatória pelos gestores. Por fim, alega o solicitante que o Pleno desta Corte interpretou de forma equivocada a Constituição Federal, afirmando que esta não previu a exigência de representação jurídica dos entes municipais se dá exclusivamente por servidores públicos em carreira. Conforme já demonstrado, a exigência de concurso público se faz para todo e qualquer cargo ou emprego público, com as ressalvas previstas constitucionalmente. Entender que a ausência de previsão expressa quanto ao cargo de procurador municipal exime os municípios da obrigação de realizar concurso para preenchimento deste, seria realizar uma interpretação contrária aos próprios princípios constitucionais, ficando claro que a emissão do Constituinte não foi intencional. Trata-se, no caso, de uma questão hermenêutica constitucional, aplicando-se o princípio da unidade da Constituição, segundo a qual a lei maior deve ser interpretada como um todo unitário, presumindo-se um conjunto harmônico de regras e princípios de forma a compatibilizar as duas normas constitucionais, exigência de concurso público e suposta omissão dessa exigência para o provimento do cargo de procurador municipal. Cumpre registrar ainda que o Legislativo Federal já deu sinais de que a omissão do Constituinte originário não foi intencional, pretendendo vê-la corrigida. Tramita no Senado a PEC número 17 de 2012, buscando a alteração do artigo 132 da Constituição Federal, com a inclusão da expressão município no mencionado dispositivo. O artigo constitucional, segundo aquela PEC, passaria a ter a seguinte redação: os procuradores do Estado, Distrito Federal e municípios, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Referida PEC já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, encaminhada à Casa Revisora, onde recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, aguardando apenas inclusão na pauta no plenário da Casa Legislativa em que ora tramita. Além de projeto de emenda à Constituição, também está pendente de aprovação o projeto de súmula vinculante número 18 de 2009, proposta pela União dos Advogados Públicos Federais, UNAF, com o seguinte teor: o exercício das funções da advocacia pública na União, nos estados e nos municípios, nestes onde houver, constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 88,
pretendendo se consolidar a jurisprudência remansosa favorável à aplicação do artigo 132 da Constituição aos entes municipais. Ademais, ainda que houvesse razão a ensejar a revogação da IN número 3/2016, em atenção ao princípio da paridade das formas, esta estaria sujeita às formalidades previstas regimentalmente para sua edição, devendo ser proposta por um conselheiro titular, a qual deveria ser submetida a ampla discussão nesta Corte, passando obrigatoriamente por 4 sessões ordinárias subsequentes até ser aprovada pela maioria absoluta pelo Pleno desta Corte. O solicitante requer subsidiariamente a suspensão da instrução normativa sob o argumento de tramitar no Supremo Tribunal Federal a ADC número 45, cujo objeto é o dispositivo da Lei de Licitações que prevê a contratação de advogados por inexigibilidade, também não merecendo prosperar nesse ponto. E aqui faço mais um parêntese para dizer, a própria instrução normativa prevê a possibilidade de ser contratados advogados ou sociedade de advogados por inexigibilidade, desde que se trate de serviço singular e que requeira notória especialização. Então, não tem nada a ver a ADC 45, que está sendo discutida no Supremo, com a instrução normativa do tribunal aqui. Ainda que o Supremo venha dizer que é possível ser contratado por inexigibilidade, a própria instrução do tribunal já prevê essa possibilidade, não havendo possibilidade de decisão contraditória, a eventual decisão futura do Supremo, contrariar a instrução normativa do tribunal. Para que seja suspensa essa instrução normativa, deve restar demonstrado o periculo in mora e o fumus boniuris, requisitos indispensáveis à concessão de medida provisória de urgência, o que não ocorre no caso. O normativo desta Corte está em total consonância com os princípios e dispositivos constitucionais, de forma que seu cumprimento não acarretará qualquer prejuízo aos munícipes. Pelo contrário, proporcionará a criação de órgão essencial à função da Justiça e composto por integrantes imparciais e indiscutivelmente selecionados e preparados para exercer o seu mistério. Pelo exposto, o Ministério Público de Contas opina, preliminarmente pela distribuição do presente pleito ao conselheiro relator da IN número 3/2016, qual seja o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, pelo não conhecimento do pleito do solicitante por ausência de legitimidade para propor revogação de ato normativo do Tribunal de Contas do Estado, pela não concessão da suspensão dos efeitos da IN número 3/2016, uma vez que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, e no mérito pela total improcedência, mantendo-se incólume e com plena vigência a instrução normativa número 3 de 2016. É esse parecer do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Após o posicionamento do Ministério Público, quero apenas reforçar que o que está sendo discutido no momento não é a dispensabilidade, nem o tribunal, nem esta presidência está reconhecendo dispensabilidade de concurso público, exigência de dispensabilidade para provimento de cargo em caráter definitivo, dispensando-se a exigência constitucional do concurso público. Em nenhuma hipótese, esta presidência, nesta decisão, fez esta afirmação. Portanto, é importante que faça-se este registro. Em discussão, o processo. Presidente, peço a palavra até por ter sido o relator da matéria e só eu vou ser rápido porque eu acho que o Ministério Público ele colocou com relação a já os pontos que eu iria colocar. Só queria acrescentar o seguinte, eu acho que foi dado naquele momento toda, vamos dizer assim, oportunidade de discussão e o Pleno, por unanimidade, resolveu manter o que já tinha feito. Foi dado um prazo de 90 dias para ver se o julgamento do STF iria prosperar ou não, e já faz mais de ano isso não realmente, que era para sair na outra semana, e já faz mais de um ano que isso não sai.
Eu acho que isso não pode prosperar, essa suspensão ou qualquer outra resolução, porque aí sim eu acho que seria um retrocesso para o tribunal com relação àquilo que nós estamos querendo, a responsabilização e o acompanhamento, tanto aqui tratando da área jurídica, mas na área contábil também, onde nós tivemos vários problemas no passado de mudança de gestão, onde se perdia o prazo de processos, porque não tinha ninguém para acompanhar, e na área contábil a mesma coisa. Existia também uma concentração enorme em 2, 3 escritórios, que trazia vários problemas para o tribunal. Então, essa normativa, ela surgiu desta necessidade de ter os problemas jurídicos serem acompanhados por um procurador efetivo, que ele não iria sair após a gestão, e no contábil a mesma coisa.